vai ser doada pela Kátia Canton, essa obra linda, Acaso Azul. Obrigada. Azul e Amarelo, Acaso Azul e Amarelo. É uma obra da série Acasos. Ela foi feita em 2016, é uma pintura sobre papel. Ela virá emoldurada. A técnica é aquarela, nanquim e caneta permanente sobre papel fabriano. Ela tem 30 por 40, é uma obra grande. E essa obra, eu tenho muito carinho por essa série, inclusive, porque a Kátia fez uma exposição na Caixa Cultural São Paulo e eu fiz a curadoria para ela na época. E outros amigos nossos participaram. O José Marton fez a expografia. Foi uma delícia e foi uma exposição bem importante na Caixa Cultural. Foi perto da época, foi na época do dia no período do Dia da Criança, do Dia dos Professores, foi em outubro, né, alguns anos atrás, e essa era uma das obras, a série Acaso, era uma série grande, era uma parede, essa obra estava lá, e ela é maravilhosa, eu adoro. Depois a Kátia vai falar um pouquinho dela, né? Obrigada. Bom, essa obra que está sendo sorteada pelo Quartier des Artes, e eu vou falar um pouquinho para vocês como participar desse sorteio, né? As pessoas que quiserem participar, elas podem doar o valor de 2 cestas básicas para o projeto Arrastão, que é o valor de R$110, para essa conta que aparece aí na tela. Quem quiser tirar uma foto ou entra no site do Quartier des Artes ou no Instagram, ou mesmo no do Arrastão. Bom, após fazer o depósito, que é no Bradesco, na conta do Arrastão diretamente, envia o comprovante para a Suzane Borra, que é uma das voluntárias do Quartier des Artes, e o sorteio vai se realizar, a pessoa recebe um comprovante, e o sorteio será realizado em dia 14 de novembro. Em 14 de novembro vai haver uma live com esse sorteio, né? E para cada cesta doada, a pessoa recebe um número para o sorteio e vai participar, ajudando muito as famílias nesse momento difícil, né? Porque no início da pandemia houve um afluxo muito grande de apoio, né, para as famílias em vulnerabilidade. Agora diminuiu um pouco, então é mais do que nunca necessário, né? Eu vou aproveitar e falar rapidamente aqui um pouco do projeto, que é uma organização sem fins lucrativos, que faz o acolhimento e dá suporte às famílias da região de habilidade social, humana e de desenvolvimento das comunidades é feito junto a essas famílias e dão origem aos programas na área de educação, incluindo cultura, geração de renda, desenvolvimento comunitário, qualidade de vida. E o objetivo é formar cidadãos capazes de transformar a realidade e o meio em que vivem. Atende mais de 550 famílias, aí tem mais alguns dados a todos eles, né? Números muito grandes, né? Mais de 400 mil refeições servidas ao ano, muitas organizações beneficiadas, as pessoas atendidas, chegam a quase 14 mil pessoas atendidas nos programas educacionais e sociais. A Kátia conhece muito bem isso, inclusive ela conhece as pessoas do Arrastão, estudou com um deles, com um dos organizadores, tá? E que foi uma grande coincidência, né? Ela ficou sabendo disso depois, porque independente disso, a Kátia sempre apoia projetos sociais. E também, deixa eu ver aqui onde é que está o outro slide tinha mais um slide aqui do Quartier des Arts. Ele ficou apagadinho aqui, está atrás da minha foto. Então, poxa vida, que pena, ficou atrás da minha foto. Vocês estão vendo aqui artes aqui no cantinho, aqui em cima, que eu ia falar um pouquinho do Quartier des Artes, que é quem está promovendo esse evento para nós, né? O Quartier des Artes é uma confraria cultural que existe já há 7 anos, criada pela Rita Lobo, que está aqui conosco, e promove encontros culturais para um grupo de 1.000 mulheres de São Paulo. Há cerca de 4 anos, o Quartier des Artes formou um grupo de voluntárias e elegeu o Projeto Arrastão para suas atividades de solidariedade.
E, bom, para saber mais, eu não vou me alongar, é só entrar na página, como eu falei, do Instagram do Ação Social Quartier, que se escreve ACAO, né? A-C-A-O, Social Quartier, para conhecer melhor esse lindo trabalho, né? O Quartier das Artes mora no meu coração, eu sou uma das colaboradoras, eu escrevo para lá, e nós convidamos a Kátia para esse projeto, ela prontamente apoiou. Bom, a Kátia cursou arquitetura, é jornalista de formação, fez mestrado e doutorado em artes interdisciplinares e doutorado, ambos na New York University. Aí. A Kátia foi educadora no MoMA, correspondente internacional em jornais e revistas de arte, curadora, vice-diretora e diretora do MAC, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E hoje ela é diretora do MIMA, do Museu Internacional da Mulher em Lisboa, recém-inaugurado, no final do ano passado. Ela é escritora premiada e artista visual. A Kátia investiga as muitas versões que compõem os contos de fadas, desde as narrativas orais até suas versões contemporâneas, cria obras de arte que discutem criticamente tais histórias, além de propor oficinas de arte e educação para crianças e adolescentes. Quando a Kátia começa a falar de arte, que é um assunto que impulsiona a sua vida desde menina, e para o qual ela direciona seu olhar desde a juventude e as suas pesquisas acadêmicas e artísticas, parece que ela se ilumina. Então, vamos iniciar a ouvi-la, que é uma delícia, né? Bom, Kátia, você fala que sempre esteve presente na sua vida, né? Conta um pouquinho para nós. É, eu, eu tive uma sorte, assim, de ter, na família, assim, meus pais eram muito ligados em arte, meu pai é arquiteto. Aliás, a minha tentativa de me tornar arquiteta tinha a ver com o pai, né? Mas meu pai era arquiteto, a gente sempre frequentou galerias, museus, etc. E minha mãe muito ligada em arte, cultura, dança. Então a gente, né, vivia nesse mundo do teatro municipal, dos balés, etc. Isso foi muito importante para mim. Eu acho que, enfim, foi uma característica marcante nessa subjetividade, nesse jeito de olhar o mundo, né, para o bem e para o mal, né, porque a fantasia é uma coisa que vai ficando cada vez brota mais, né, dentro da gente. Mas de verdade, eu me apaixonei pelo jornalismo e foi isso que me fez largar a arquitetura, já mais a metade do caminho andado, e eu acho que ainda sou assim, uma jornalista artista, ou enfim, porque o jornalismo, para mim, é um pouco isso, né? Conseguir ancorar tudo que se faz com o real, com o social. Então, essa coisa que você falou, que você foi super generosa de falar, que eu sempre topo participar de projetos sociais, eu acho que tem a ver com essa questão, né, do jornalismo, da vontade de estar no mundo, apesar de ter esse encantamento por esse mundinho da fantasia, dos contos de fadas, da arte, que é a minha produção, afinal, né, dos livros para crianças. Eu acho que essa vontade de participar do mundo e de estar em contato com o real é que estabelece um certo equilíbrio, né? Mas, de fato, os contos de fadas são o motor, a ignição para produzir quase tudo, eu acho, que eu faço, assim. E vem de uma história da infância mesmo, né? Como você sabe. Não sei se é para contar isso ou não. Eu acho que é muito gostosa essa história, a história de como você se encantou pelos contos de fadas, né? Com a sua tia. Conta para nós. Então, essa história eu tenho contado e ela é muito real, assim. Eu era uma criança muito tímida, né? Talvez ainda seja tímida, mas eu consigo disfarçar bem hoje. Mas eu era muito tímida e eu tinha, além do que, um problema de saúde. Eu tinha um problema com o olho e tal. Eu tive que fazer muitas cirurgias quando era criança. E aí a gente morava eu e minha família, a gente morava num prédio lá na Santa Cecília, em Santa Cecília. E a minha tia-avó morava com os irmãos nesse mesmo prédio. E enquanto as outras crianças iam brincar na rua e tal, eu acabava ficando em casa
por todos esses motivos, ia tocar campainha na minha tia e pedir histórias. Ela contava sempre muitas histórias, mas eu queria sempre aquelas dos contos de fadas, das princesas, né, desse encantamento. Mas eu acho que isso foi, ao mesmo tempo, criando um repertório em mim, ao mesmo tempo criando um estranhamento, porque as princesas, elas nunca eram muito parecidas com o que eu olhava com o que eu via no espelho, né? Então, aquelas princesas europeias, lindas, loiras, olhos azuis, elas, elas eram diferentes das meninas com as quais eu convivia, inclusive. Então, eu comecei a pensar muito nessa questão do feminino, dos contos de fadas, sobretudo nisso, no papel do protagonismo. O protagonismo das mulheres nos contos de fadas é muito esquisito, sobretudo esses contos da Disney, em que as mulheres são as principais personagens, contanto que elas sejam salvas por príncipes. Então, é uma passividade que está na berlinda. E isso me fez estudar muito essa questão, e foi através desse projeto do feminismo e dos contos de fadas que eu levei para Lisboa, que veio o convite para me tornar diretora do Museu Internacional da Mulher, do MIMA. Tá tudo meio junto, mas tudo, acho que foi sendo criado em torno dessa questão, né? De examinar um pouco, esmiuçar um pouco da onde surge a nossa fantasia, a nossa subjetividade. Na época da arquitetura eu pintava e desenhava, mas cheguei a expor nessa época, tudo, início dos anos 80, mas depois eu parei uma época e voltei. Quando eu voltei, eu já tinha como temática principal essa questão das narrativas e como as narrativas eram construídas, como as narrativas iam mudando através da história, através do tempo e do espaço, né? E como eram colocadas dentro dessas histórias tanto o papel das mulheres quanto o papel das crianças, né? Porque a infância é alguma coisa que não existia. A infância foi criada no século XVIII e as narrativas, elas são muito antigas, elas vêm desde o Neolítico, né? Desde a Idade da Pedra, desde da pré-história. Então, como que as histórias foram se configurando e qual o papel dessas histórias na humanidade e como é que foram surgindo essas histórias como formas de determinar comportamentos, né? De criar princípios civilizatórios, né? Você tem alguns exemplos muito saborosos assim, e não conhecidos pelo grande público, né? Pelos seus estudos e tudo mais, dessas narrativas, né? De como elas surgiram, de como elas se desenvolveram, né? Tem alguns até bem ligados à história da arte, por exemplo, na época da corte, do Rei Sol, como eram feitas as narrativas. Conta um pouquinho para nós, porque é muito gostoso ouvir isso. Então, essa história, a criação de narrativas, a arte está dentro desse universo, né? Da capacidade humana de criar histórias, de criar narrativas, de criar arte, de transcender o mundo real. Então, isso nos define como humanos. E foi interessante que a minha pesquisa, claro, começou há muitos anos, mas a literatura contemporânea, ela vem confirmando algumas coisas. Esse livro, por exemplo, que foi que é um best-seller ainda, do Harari, do Sapiens, ele deixa muito claro isso, que a revolução cognitiva do ser humano, ela reafirma a nossa a maneira como o Sapiens conseguiu, através da comunicação, se estabelecer no mundo e até conseguir ultrapassar outras presenças, como a do Neandertal, por exemplo, o homem de Neandertal, né? Que tinha um nível de desenvolvimento prático muito parecido com o nosso, mas que não tinha essa subjetividade, essa capacidade de expandir o tempo e espaço. E nas cavernas, se a gente olhar os registros, eles têm tanto desenhos como
uma forma de escrita, e isso tudo identifica a nossa capacidade narrativa. Então, o Sapiens é alguém que sabe criar, sabe transcender o real. A arte é uma transcendência e a capacidade de contar histórias também. E quando e essa história é muito complexa, tem muitas etapas, né? Etapas do começo da comunicação, do começo da escrita, Mesopotâmia, Grécia, Egito, etc. E tem a chegada, então tem os manuscritos medievais, alguns são bastante conhecidos na Itália, por exemplo, mas quando essa escrita já é uma escrita que já passou pela prensa, né? Que o Gutenberg vai inventar a prensa, e chega, então, como você propôs, na corte, né? Essa história vai ganhando outros contornos, porque as histórias elas não eram criadas pela corte, elas eram, desde sempre, elas foram feitas para suprimir desejos e faltas na vida real. A vida real era muito dura, as pessoas inventavam ajudas mágicas que pudessem dar jeito para, enfim, então, sei lá, as crianças que iam morrer de fome na floresta, pelo menos numa história encantada, elas achavam uma casinha de doces e ainda encontravam uma bruxa que escondia um baú cheio de tesouros e ficavam ricas e super satisfeitas. Isso, João e Maria, obviamente, né? Isso acontecia com todas as histórias. Elas tinham essa função. Mas quando essas histórias foram ouvidas e foram transformadas em texto na corte, elas ganharam primeiro o nome Conto de Fadas, porque elas não tinham esse nome, eram contos. Contos de fadas é um termo que diferencia aquelas histórias do povo das histórias da corte do Luís XIV, barroca, etc. E aí, uma madame da corte, uma delas, inventa esse nome, fadas, que é uma imagem da cultura celta, e essas histórias vão ser pensadas para crianças a partir do século XVIII. O Charles Perrault é o principal escritor nessa época que vai inventar, vai criar os contos de fadas e é o primeiro a ser considerado aquele que pensa nas crianças. E essas histórias nunca param, né? São um fio que nunca para de passar e cada civilização, cada período vai criando, vai usando essas histórias e adaptando as histórias para os diferentes contextos, né? Eu estou muito interessada no contemporâneo, na questão do feminino em relação a essas histórias. E eu acho que o meu trabalho como artista está muito ancorado nessa pesquisa, né? Isso faz se notar muito no seu trabalho, né? No seu trabalho atual, né? Inclusive, nós já fizemos juntas, quer dizer, eu já te apoiei em exposições como o Castelo da Princesa, Bosque, né? Bosque da Princesa, nós tivemos também Castelos de Areia, exposições que falavam de vários universos, não só infantis, mas trazendo muito para o feminino, trazendo muito também para essa questão dos sonhos, não só contos de fadas, mas a construção dos sonhos, dos sonhos Desejo. firmes. Fala um pouquinho disso também. Uhum, é verdade. Você foi a curadora, então. O Bosque da Princesa, esse título, né, que é meio cor-de-rosa, meio kit, na verdade ele está vinculado, era o nome de um parque no interior de São Paulo, um enorme parque, chamava Bosque da Princesa. E esse título me pareceu muito bacana para caracterizar a pesquisa que estava naquela exposição, que era a presença dessas ideias, dessas imagens, né, dessa subjetividade dos contos de fadas nas coisas comuns da vida, né, da vida contemporânea. Então, sei lá, você vai numa loja sei lá, de produtos X e tem uns anõezinhos na porta. Ou você vai
algumas casas no interior e tem a Branca de Neve com os anões no jardim. Aí você, sei lá, na propaganda você vai e tem sempre a Cinderela que vai para o baile. Então, essas presenças, esses resquícios de um discurso que está sempre no imaginário contemporâneo e está sempre no imaginário das pessoas, né? Então, essa exposição foi super bacana. A gente fez junta, foi muito legal, né? No Museu de Arte de Joinville, que ficou com algumas obras no acervo. E aí a gente fez o Castelo de Areia. O Castelo de Areia tem uma característica um pouco diferente, foi num outro período, né? E essa obra que a gente está doando, que vai ser sorteada, faz parte do Castelo de Areia. Então, o Castelo de Areia, Adriana, claro que você lembra, né? Mas eu vou contar para as pessoas que começou com um projeto com jovens, com adolescentes, numa residência que eu fiz lá na Ilhabela, no Instituto Barreiros, um projeto chamado Barreiros. Então, eram jovens com dificuldades, enfim, e a gente começou a trabalhar com oficinas de arte, e a ideia foi ir para a praia e começar a construir castelos de areia com eles. E os castelos de areia que eles fizeram eram maravilhosos, cheios de paisagismos, com pedras, com conchas, com plantas, né? E aí a gente ia visitar os castelos no outro dia para ver o que a maré tinha feito, o que aconteceu com o tempo sobre aquela construção, né? E aqueles castelos tinham se modificado, tinham derretido, tinham mudado o contorno. E a gente trabalhou muito essa questão, né? Do acaso, dessa potência do acaso, do destino, da vida, do tempo, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? E a busca de recriar um sentido para a vida a partir do que esse acaso, do que esse tempo tinha produzido. Então, a partir desses castelos que tinham sido engolidos pela maré, a gente reconstruía de uma outra maneira. Então, um pouco essa ideia, né, de que o destino daqueles jovens ele tinha sido modificado por determinados componentes externos, mas era possível reestruturar um caminho, um sentido. E aí a gente fez a exposição e foi super bacana, né? Os trabalhos todos foram criados a partir dessa residência. Então, assim, tinham essa série dos acasos, que eram esses desenhos, os desenhos construídos a partir das manchas de nanquim. Então, as manchas davam o start, né, a ignição nessas construções narrativas dos desenhos. E isso, dá para ver, né, que tem uns desenhos aqui saltando dessas manchas. E também tinham, por exemplo, as telas grandes, que eram pinturas, com casinhas, bichinhos, arvorezinhas, que estavam todos ali num ambiente aparentemente protegidos, que eram o lar, a infância, né? Mas que o tempo todo nas pinturas tinha alguma coisa vindo, prestes uma mancha que ia escorrer e ia derreter aquela proteção. E aí tinham as casinhas que a gente fez com madeira mesmo, eram pequenas esculturas que estavam todas arrancadas dentro de uma grande uma linha, rede, teia de pesca. pendurando Então era toda uma exposição toda voltada para essa ideia, né? Acho que a gente não há controle, há que se acatar as coisas que o real traz, mas é possível modificar através da criatividade, da transcendência, né, dos recursos internos, é possível atribuir sentido a tudo isso. Foi essa a ideia do Castelo de Areia. E a frase que eu tinha lido também foi importante, do Borges, do Jorge Luis Borges,
que falava que, no fundo, passamos a vida construindo castelos. E quando vamos ver, os castelos são todos feitos de areia. Então, o princípio da exposição era isso, que a gente pode aceitar desde já que são castelos de areia, que eles podem ser engolidos pela maré, mas que a gente pode navegar junto, né? E refazer as nossas histórias. E foi muito bacana trabalhar com você, foi maravilhoso, né? Foi uma irmandade mesmo. Foi maravilhoso e, nossa, foi uma honra para mim. E essa exposição, que fez muito sucesso, inclusive na Caixa Cultural São Paulo, ela, ela teve também eu me lembro bem, uma sala que era a sala da cura, onde você teve alguns trabalhos que você desenvolveu com materiais, com substâncias médicas, né? Com aquele conceito que a arte cura. E isso está permeado também por esse conceito muito social, muito voltado, né, ao que a gente está falando hoje aqui, né, dos processos sociais, do sofrimento, das pessoas em vulnerabilidade. E aquela sala da cura também ficou muito marcada, né? Os materiais. Legal você falar dessa questão, né? Porque, na verdade, depois eu investi nesse tipo de trabalho sobre cura, que é uma coisa que me interessa muito, na verdade, investigar, né? Até que ponto a arte de um conceito expandido, né? Não só arte como artes visuais, fazer arte, mas a expressão, né? A capacidade criativa tem, até que ponto ela tem potência de cura. E na minha pesquisa, literalmente, eu usei medicamentos como mercúrio cromo, iodo, violeta genciana, rifocina, povidine, azul de metileno, que são tinturas que, além de serem feitas, que seriam usadas né, desde muito tempo, são antigos remédios para cura, né, nas farmácias, elas também têm uma coloração incrível e elas produzem nuances de cor, de pintura que dão um efeito bonito. Então, sim, eu comecei a usar esse tipo de material e no início foi muito intuitivo e daí eu percebi o que eu estava fazendo e tenho explorado muito essa questão da cura de maneira geral, né? Como eu trabalhei muito tempo com crianças, eu faço livros para crianças, acho que alguns de vocês conhecem. Eu trabalhei muito com arte e educação, esse projeto do Castelo de Areia é só um exemplo, entre tantos, e eu comecei a ver que também era um trabalho de arte-terapia, né? E tenho investido bastante nisso, em cursos, em uma formação mais voltada para essa questão. Tá? É isso. Eu queria que você, aproveitando o gancho da literatura, eu queria que você explorasse um pouquinho isso. A sua veia para a escrita sempre esteve presente, né? E você, com a sua tese de doutorado, que você fez em Nova York, que virou livro, foi premiada, ele abriu portas para a literatura, né? Foi assim? Foi esse mesmo caminho? Há muitos anos Sim, atrás? foi. Foi. Foi sim. Eu acho que para mim escrever sempre foi também uma coisa bem, bem forte. Foi uma maneira forte de expressão. Talvez até por conta de uma timidez na infância, eu escrevia muito, fazia poemas na escola e tal. E na época do jornalismo eu fazia também Nancy, que era um curso da Aliança Francesa para estudar civilização e literatura francesas, e aí eu acabei entrando num concurso e ganhando um concurso de contos em francês, e aí fui para Paris, e lá estudei também literatura francesa, e depois, quando eu terminei o jornalismo, eu fui para Nova York, e para trabalhar como jornalista primeiro, né, como correspondente, eu escrevi para vários jornais e revistas, né, principalmente para a Folha, mas para vários também.
até para Portugal, para o Expresso. E daí foi incrível, porque a minha advisor, quando perguntou o que eu queria pesquisar, foi muito rápido. Veio ali a minha história da infância, os contos de fadas, o estranhamento em relação às princesas que eram protagonistas, mas que não eram, porque eram passivas e tal. E aí comecei a pesquisar isso. Foi nessa época que aconteceram produções contemporâneas muito interessantes na área de conto de fadas. Então tinha, por exemplo, a Pina Bausch, que é aquela coreógrafa alemã que todo mundo conhece, que é maravilhosa, apresentando lá em Nova York um Barba Azul, que era incrível, assim, que o Barba Azul, que na história, é aquele homem que mata, né, as princesas e tal, que você não pode abrir o quarto, porque eles são quartos onde ele justamente matava aquelas que não aguentavam de curiosidade diante da proibição de abrir o quarto, e matava mais uma e mais uma. Na dança da Pina Bausch, ele é uma vítima da própria crueldade, né? Então, ela na repetição obsessiva dos gestos, a Pina Bausch acaba retirando uma determinada característica e indo para o seu oposto. E isso foi legal, eu pude explorar, então, dentro dos contos, vários aspectos diferentes dessas histórias, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado, e quando eu terminei o doutorado, justamente eu tive bolsa do CNPq, que foi super bacana, me ajudou pra caramba, então eu pude me dedicar só a isso, e tanto que no final, quando eu escrevi o meu doutorado, eu consegui, eu submeti também a uma espécie de um concurso de teses e ganhei e fui publicada por uma editora muito bacana chamada Peter Goss, que era uma editora pequena, mas incrível, que tinha em Berlim e Nova York. Então o livro saiu em alemão e em inglês e ganhou, ele foi mencionado, uma menção honrosa de jovens autores, né? E daí foi super bacana. Eu publiquei no Brasil também, pela Ática, que também acho que não temos mais a Ática, mas era uma editora muito, muito boa. E daí o livro, a partir desse livro, surgiram vários convites para fazer livros, sobretudo pensados para criança. E aí eu comecei a fazer o livro ilustrado e já fiz, acho que, eu não sei, acho que uns 55, 60 quase. Acho que já passou, E adoro. acho que já passou de 60. Então, mas eu adoro, eu espero nunca parar, ficar bem velhinha fazendo meus livrinhos, adoro, É. né? Como é livros, que muitos pela Companhia das Letrinhas, né? Outros por outras editoras. Você já Por ganhou várias. várias, três prêmios Jabuti, não sei se mais do que isso até, mas até onde eu sabia, três prêmios Jabuti, todos para livros infanto-juvenis, voltados para arte, poesia, história da moda, pintura e vários outros prêmios e certificados, né? Tem muita produção, né, literária aí. Inclusive, uma série de livros maravilhosa que você escreve com as temáticas de contos e fábulas antigos e vários artistas ilustram, né? Que é um clássico da Parcerias. série. É a série chamada Arte Conta Histórias. Isso, é uma série. Arte Conta Histórias não é companhia, é DCL. Essa editora DCL foi a editora com a qual eu comecei a fazer livro para criança e tenho o maior carinho. Assim. É. Inclusive, muitos livros publicados fora do Brasil também, né? Dessas Sim. séries de contos de fadas. E, e você, bom, nessa pesquisa, né? Você aproveita sempre para fazer um trabalho de artista, escritora, propositora, né? Você fala muito com crianças, com jovens, vai muito a escolas. E esse exemplo que você deu dessa residência artística em Ubatuba, você fez também Ilha Bela. Ilha Bela, Ilha Bela.
você fez um trabalho social com aqueles adolescentes, né? Você transformou aquela residência artística num trabalho social com eles. E vamos falar um pouquinho mais dessa parte, né? Eu vou só citar de novo aqui, no meio da nossa conversa, o projeto que as pessoas podem olhar no site, no Facebook e no Instagram, Ação Social Quartier, Acão Social Quartier, ou do projeto Arrastão, para ver lá os detalhes de como participar dessa ação para o sorteio de uma obra que a Kátia está disponibilizando para a compra de cestas básicas para famílias ligadas ao projeto Arrastão. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Como que você faz para trazer essas crianças e adolescentes, né? Dá mais algum exemplo para esse lado de arte e educação que você tem bem forte, que começou lá atrás, há 20, 30 anos atrás, no MoMA, né? Que foi sua escola. Uhum. Isso, aliás, eu queria citar a minha grande mestra, assim, que é a Ana May Barbosa, a professora Ana May, considerada a maior arte educadora brasileira, né? E foi ela que me descobriu lá no MoMA e me convenceu a voltar para o Brasil. Mas, na verdade, eu queria voltar mesmo. Mas no MoMA, eles tinham um projeto muito interessante que chamava Método de Olhar, né? Methods of Looking, que tinha a ver com essa possibilidade de você transformar aquele universo da história da arte em jogos, em livrinhos, em objetos lúdicos, né? E quando quando eu trabalho com escolas, com crianças, eu acho que eu faço um pouco de tudo, né? Eu sempre brinco que é o meu lado assim bombril, mil e uma utilidades, né? Porque a dança também, né? O movimento para mim é uma coisa muito importante. Então eu sempre trabalho com as crianças e com os jovens com movimentos, com gestos, com performance, com pintura, pintura mural coletivo. Uma das coisas de mural coletivo que eu curti muito fazer foi na Índia, nessa residência, né? Que quem me falou dessa residência foi a Regina Carmona, que você também conhece. Cada artista a gente ficou na faculdade de arquitetura de Tumkur, que é no sul da Índia, perto de Bangalore, né, que é uma área assim bem tradicional, as mulheres normalmente se vestem de sari, e aí eu queria entender um pouco o universo lúdico das crianças. Eu propus para a gente pintar um grande painel, eu fiz com as crianças, e foi muito interessante para entender que as crianças indianas, por exemplo, para elas, nesse mural, elas dividiram o espaço entre, claro, esse lado do consumo lúdico, dos jogos, dos brinquedos, dos bolos, das comidas, né? Mas tinha um lado que dificilmente apareceria entre as crianças ocidentais, que era o lado da espiritualidade. Então, elas, dentro do aspecto daquele conto de fadas imaginado, que a ideia era um mundo melhor, né? Qual o seu conto de fadas, tinha o espaço para meditação, para yoga, né? Para uma série de coisas. Eu achei isso muito interessante. Então, mas no fundo eu faço isso muito, né? Você sabe, eu trabalho muito com escola. E eu acho que, no fundo, o trabalho meu, apesar de usar pintura, desenho, fotografia, escultura, objeto, acho que eu estou sempre fazendo a mesma coisa, né? Porque eu me lembrei da outra série, que é a série que você também conhece bem, das casinhas, daquelas esculturinhas, né? Que tem uma pequena pintura e tem objetos de memória. E elas estão falando da necessidade, né, de todo ser humano de se ancorar num lar, né, num espaço de pertencimento, né, num lugar de memórias, né?
Deixa eu só explicar. Sim, as casinhas. Falando das casinhas de madeira, que são objetos, né? São como esculturas, objetos, casinhas de madeira construídas mesmo, e dentro você coloca uma pinturazinha e objetos de porcelana, objetos, são casinhas de mais ou menos Memorabilia. de 1 metro, mais ou menos, né? Tem vários tamanhos, e dentro você tem essa memorabilia, diríamos assim, e uma pinturazinha, né? E tem também É. com som, né? Fala um pouquinho para nós desse som. Ah, então, nessa exposição, a exposição chamava Ontem, que foi feita na Galeria Paralelo, que agora é a Galeria Andrea Heder, né, a qual eu pertenço. Tinham várias casinhas, são casinhas, como você falou, com tamanhos diferentes, e com cores diferentes e com suportes diferentes, mas que elas compunham ali uma pequena sinfonia, assim, que eram várias casinhas e cada uma era como se ela fosse o lar de uma personagem dos contos de fadas. Então, nessa exposição, elas tinham som. Coloquei, né, algumas caixinhas e elas falam poemas do ponto de vista de personagens como uma é, por exemplo, a Rapunzel, uma pequena sereia, uma Cinderela, uma Chapeuzinho, e são pequenos, são poemas muito curtos, mas que não são nada infantis e nada adocicados, mas que colocam justamente esse drama do feminino, né? Essa, enfim, a crueldade que algumas histórias colocam para a mulher, sobretudo nessas versões consideradas adocicadas da Disney, né? Que o Walt Disney pega e constrói a partir desse auge de um paternalismo, né? De uma sociedade patriarcal, pós-Segunda Guerra norte-americana, Papai Sabe Tudo, American Way of Life, etc. Né? Essas suas histórias são maravilhosas, né? Que você pesquisa, que você traz para o seu trabalho também, né? Bom, Obrigada. uns 10 minutinhos para a gente terminar. Nós vamos abrir para os comentários. Falta um pouquinho de Claro, idade, mas antes as disso, perguntas. você Hum. fizesse um comentário aqui para nós, né? Com todos esses lados artísticos, né, uma carreira tão vasta nas artes, como que você se define mais fortemente, né? Porque você é escritora, educadora, não precisa ter uma definição, mas além de pintora, você fotografa, porque nós já colocamos na sua exposição uma série de fotos que também falava muito dessa temática feminina, inclusive até uma denúncia contra a violência infantil. Você é poeta também, né? Isso fica muito claro em vários trabalhos que você fez, até em trabalhos que você colocou essas poesias na rua, né? Intervenções urbanas, nessa que você comentou agora, nesses textos, o som dentro que saía das casinhas, né? Mas tem também um lado muito social, independente de contos de fadas, mas que acaba tendo uma ligação com contos, como um trabalho que você fez no centro da cidade, acho que foi na Praça da Sé, onde você entrevistou alguns moradores de rua e também gravou e colocou essa gravação dentro de uma dessas casinhas que nós colocamos numa exposição coletiva que falava de arte política, que foi numa É galeria. verdade. Aquele também foi um trabalho social maravilhoso, né? Juntando arte com social. Fala um pouquinho dele. Então, esse trabalho, né, esse projeto nasceu de, é, de um projeto junto com o artista Dácio Bicudo, que organizou vários artistas. A ideia é que a gente fizesse uma ocupação num hotel dentro da Cracolândia, né? E aí eram tipo 2 artistas por sala, por quarto de hotel. Eu sei que eu dividi o espaço lá com o Guto Lacaz, maravilhoso, e o Dácio me ajudou. Eu fui atrás de histórias. Então, a minha ideia de que todo ser humano
têm seus contos de fadas, né? Seus desejos, não importa a classe social, a idade, a cor da pele, a roupa, o que for, né? Nós somos movidos a desejos e a vontade de transcender. E aí a gente foi, enfim, deu para entrevistar um monte de gente bacana e de todos os personagens que eu entrevistei, de gari até vendedores, até pessoas homeless na rua, surgiu uma personagem que foi inacreditável. Ela chamava Natália, ela era uma mulher mais velha, de uns 75 anos, mas tinha um cabelão loiro até a cintura, e ela era super vaidosa, com um chapéuzinho, e ela contou uma história muito louca de ter sido, enfim, de ter ganho um apartamento ali no centro da cidade, que foi pago em dinheiro por alemães, e ela contava umas histórias incríveis. E ela acabou sendo o fio condutor desse projeto. Chama Natália Contos Sem Fadas, que aí tem isso também, né? Que eu criei esse conceito dos contos sem fadas para falar das pessoas que... E vem tá tudo a ver com Castelo de Areia, né? Tudo. As coisas... A maré vem, derruba os castelos, mas ao invés de você buscar a fada que vai te salvar de fora para dentro, os contos sem fadas propõem que haja potência em cada um de nós para que a gente construa nossos próprios sonhos, né? Então, é uma utopia, mas é uma utopia com muita vontade de ação, né? Afirmativa. E aí surgiu esse áudio, né? Ele ainda é um áudio, mas ele é longo, tem uns 15 minutos, quase um curta-metragem se ganhar imagens, chamado Natália Contos Sem Fadas. E ele foi apresentado dentro de uma das casinhas grandes, na Galeria Brasil também, né? Foi sua curadoria de uma coletiva, né? Uhum. Foi muito bacana. Muito bacana. E Então, ao mesmo tempo que tantas oficinas com as crianças e adolescentes e essas vivências, né, garantem grande parte da sua inspiração para o seu trabalho, para criar as suas séries, né, tanto de áudios, de vídeos, de pinturas, são realmente vivências muito marcantes, né, que te trazem muito próximo do social, né? Você quer comentar mais alguma coisa ou vamos abrir já para as pessoas, para os comentários? podemos abrir, Dri. Vamos abrir aqui? Deixa eu tentar abrir, deixa eu ver como é que faz. Ativar comentários. Eu não sei se eu consigo ver aqui os anteriores. Deixa eu ver aqui. Aqui. Quem quiser. Vamos ver se vem pergunta, senão a gente vai falando, porque, ó, por enquanto estão vindo só, eu estou vendo gente bacana, super queridos, cumprimentando a gente, mas não estou enxergando perguntas. Alzirinha, querida. O Marcelo Conrado havia comentado que tem uma obra da Kátia aqui atrás de mim, que é essa aqui, maravilhosa. Adriana, Eu adoro. palavrão, querida. Tem elogios aqui. Professora Vero, é isso? Queria te perguntar, as escritoras sempre tiveram muitas questões quando narrativas femininas queria te perguntar, as escritoras sempre tiveram muitas questões quando narrativas femininas eram associadas a ela, no sentido... Eu Eu acho acho que cortou. que a Calabró não terminou a pergunta. Eu vou ler enquanto ela Mas você talvez possa contar o seguinte... Ah, tá, aqui, ó. continuo. No sentido de que elas queiram ser vistas apenas como escritoras, afinal, nunca chamaram os livros dos homens de narrativas masculinas. No entanto, acho que há mesmo algumas diferentes. Eu acho também, Adriana, eu acho que é um assunto super longo, acho que a gente pode, puxa, pensar até numa conversa específica,
porque é a mesma coisa que dizer, bom, mas por que Dia da Mulher se não existe Dia do Homem, né? Porque a narrativa feminina se não existe narrativa masculina, mas há sim singularidades a respeito de uma escrita feminina, há diferenças históricas a respeito do papel que a mulher só agora tem em né, determinadas possibilidades de se expressar em assuntos específicos, enfim, tem uma diferença histórica a respeito dos espaços que a mulher passou a ocupar, né? E da voz que ela toma. Então, é de novo a ideia do lugar de voz. Existe um lugar de voz diferente, mas esse assunto é longo. Acho que não vai dar para a gente aprofundar muito agora, mas eu adoraria continuar essa conversa sobre o que é a escrita feminina e como é que ela se diferencia da escrita masculina. A Adriana Calabró é colaboradora também do Quartier des Artes, é jornalista, é escritora, então esse assunto interessa muito a ela, né? Tem mais uma pergunta aqui, professor. Sim, sobre a Ana May, né? Sobre a minha relação. A Ana May é muito importante na minha vida. É uma verdadeira musa inspiradora, enfim, uma grande referência. E é uma das minhas referências femininas mais importantes. Ela, além de ter me conhecido, então, quando eu trabalhava no MoMA, ela e a Ana Amália, filha dela, me conheceram. A gente ficou muito próxima. E a Ana May me contou que abriria uma vaga para um concurso como professora doutora no MAC, que ela dirigia. O MAC na verdade, funciona como uma unidade da USP, é como se fosse um departamento, um pequeno espaço para docentes, e ela me incentivou naquela época que eu estava nos Estados Unidos, né, morando em Nova York, a ir para o Brasil e prestar o concurso. E eu fui, prestei, passei e acabei voltando então para o Brasil, e foi justamente a Ana May. E a partir do MAC, eu fiquei no MAC 27 anos, né, como curadora do MAC, como professora da USP. Como professora da USP eu continuo, mas eu continuo dando aula na pós-graduação. Hoje eu dou aula na pós-graduação de Estética e História da Arte. Mas a Ana May continua sendo uma enorme referência. Sim. Maravilhosa. Tem aqui algumas amigas da Chapel School, onde nós fazemos, todas como voluntárias, o Chapel Art Show. A Kátia participa em todas as edições e generosamente faz palestras para os alunos. E eles se encantam, é maravilhoso, é um trabalho incrível. A Zilda Fralé comentando aqui também, que a Kátia sempre me emociona e que vê uma analogia do seu trabalho com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a marcou muito. E, bom, várias pessoas aqui. Eu também. Eu acho que ela tem toda a razão. A Clarissa Pinkola, esse livro é uma referência super importante na relação da arte com a psicologia, né? O lado mais junguiano dos contos de fadas. Quer dizer, no estudo dos contos de fadas, você tem várias vertentes, né? Um lado mais... Você pode estudar o conto de fadas no aspecto da literatura infantil, no aspecto da psicologia, no aspecto da junguiano ou freudiano, da psicanálise, como Bruno Bettelheim. Você tem o aspecto do feminismo, né? Então é um assunto super rico, eu gosto de estudar muito. E esse livro das Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que inspirou muitas mulheres, e a mim, sem dúvida nenhuma. A Zilda acertou, é uma grande inspiração. Sim. Bom, e eu falei que esse projeto com as mulheres foi a principal referência para eu ser convidada para ocupar esse lugar em Lisboa agora, né? Então eu estou ficando metade do tempo no Brasil e metade do tempo em Portugal. E o MIMA ainda é um projeto muito recente, então ele é um museu
que tem um projeto que eu acho bem bacana, que é de pensar o mundo sob o ponto de vista de uma visão feminina, diferentemente da visão tradicional, patriarcal, né, que construiu esse mundo capitalista em que a gente vive. O Mima está tentando pensar um mundo que é mais sustentável, ambientalmente, humanitariamente, mais ligado a uma forma de ser do feminino. Então, ele é interdisciplinar, então a ideia é buscar referências na área de artes, na área de meio ambiente, moda, alimentação. Então, várias exposições e vários projetos interdisciplinares estão sendo pensados. O que atrapalhou um pouco esse ano com a COVID, foi a Covid, e com isso a dificuldade que nós tivemos de manter financiamentos, mas a ideia é continuar. O museu não tem uma sede própria, ele empresta uma sede de um lugar muito bonito que fica no bairro de Benfica, São Domingos de Benfica, mas a gente está com muita vontade de fazer projetos. E eu quero, desde já, anunciar que a Adriana, né, que será uma pessoa que com quem eu quero contar. Ah, que bom. Bom, Kátia, esse projeto é maravilhoso e é um orgulho para nós termos uma brasileira lá cuidando desse museu, né? Nós temos só que elogiar você por essa honra que você nos dá. Ter uma brasileira cuidando do museu lá em Lisboa, né? Aqui o Érico Migliori está dizendo interessante esse projeto, uma resposta feminina ao mundo caótico masculino. Muito legal, né? Quem falou do livro das mulheres que correm com os lobos foi a Alzira Fragoso. Eu me confundi aqui, a nossa querida Alzira, né? Bom, nossa querida Alzira, uma artista maravilhosa. Olha, vocês têm que conhecer a Alzira Fragoso. Tem um trabalho também sobre o feminino narrativo. É maravilhoso o trabalho da Alzira. Alzira Fragoso. Você que me apresentou a Alzira. Eu vou colocar aqui novamente a tela e dizer para a gente finalizar, para dar tempo da gente gravar, né, essa live. Que essa série de desenhos maravilhosos são desenhos oníricos, delicados, onde a Kátia deixa a imaginação voar, né? E ela fala das tensões do humano, mas com muita tenura e fantasia. Ela nos faz reavivar a capacidade de imaginar. Cada um enxerga uma coisa nesses desenhos, né, Kátia? Fala do sonho, da realidade, da capacidade de coexistir em harmonia. Eu estou falando aqui para vocês um texto que eu escrevi sobre esse trabalho, né, Kátia? Eu sei que a Kátia gostou na época, então muito. Apertou, né? No detalhe, numa figura, a gente desfruta dessa liberdade do olhar com esse desenho. Agora falta um minutinho para a gente terminar. Então, só vou colocar aqui que através do Quartier des Artes, quem quiser concorrer ao sorteio dessa obra, é só tirar um print dessa tela ou entrar no Instagram Ação Social Quartier, ação sem o C cedilha e sem o acento, ACAO Social Quartier, para concorrer a essa obra e ajudar com 2 cestas básicas para o projeto Arrastão. Eu preciso encerrar agora. Kátia, fala sua última palavrinha. Queria agradecer a todos vocês que estão com a gente. Adriana, muito obrigada. Rita, obrigada pelo convite. Vocês foram incríveis e a gente está junto. Seguimos nessa juntas. Muito obrigada. E muito obrigada pela doação da obra. Agradeço também em nome da Rita Lobro, da Vera Mazagão. A live vai ficar gravada. Nós vamos desligar agora para conseguir gravá-la, então. Kátia, um beijo grande, um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Vera. As meninas do Quartier des Artes, as voluntárias do Projeto Arrastão. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau.